irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Jonas Mendes e nós estamos aqui para mais um podcast, mas agora falando de um assunto muito importante, uma data especial. Vamos falar um pouquinho sobre reforma protestante. Já ouviu falar sobre isso? Sabe o que significa? Por que a reforma protestante é importante? Os cristãos deveriam, de fato, se interessar sobre esse assunto ou não? Bom, para esclarecer um pouquinho disso aí para a gente, tem aqui algumas autoridades, né? Professora, estão 3 doutores aqui agora, o negócio ficou difícil aqui agora para mim. Doutor Manuel, que é professor, pastor, é diretor do IBA, né? Está ali atuando no campo educacional e teológico. Prazer recebê-lo aqui, professor. Opa, prazer é meu, alegria estar com vocês aqui. Temos também o professor doutor Eduardo Leite, também pastor, ali pastor auxiliar no Templo Sede, professor de teologia. É uma alegria recebê-lo aqui conosco, professor. Para nós é uma alegria, é um prazer estar com todos aqui, com essas pessoas maravilhosas que nós aprendemos a amar. Amém. Maravilha. Também professor doutor Valmir Nascimento. Todos os professores aqui são autores, inclusive, que também é pastor, professor acadêmico, muito engajado na área de produção teológica, também no campo da política, do direito. É uma alegria recebê-lo aqui, professor. Satisfação, professor Jonas, estarmos aqui em mais um episódio do nosso podcast. E nessa oportunidade falar sobre um tema crucial, faz parte da nossa história, faz parte da nossa experiência cristã, que é a Reforma Protestante. É uma alegria estar com vocês aqui. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto aí, principalmente com os historiadores aqui. Nós temos muito para falar sobre esse assunto e, sobretudo, para aplicar nos dias atuais. Maravilha. Bem, então, para começar, né, nós precisamos entender o que seria exatamente essa Reforma Protestante. E, professor Manuel, o senhor poderia explicar para a gente de forma mais direta o que é Reforma Protestante, por favor? Perfeitamente, Jonas. A Reforma Protestante, se eu pudesse sintetizar numa frase, seria retorno ad fontes. Então, a Reforma Protestante foi o retorno às Escrituras Sagradas, foi o retorno aos clássicos da patrística e foi o retorno ao cristianismo histórico e às doutrinas fundamentais da fé cristã. A reforma, o próprio nome já diz, ela buscava reformar e restaurar o cristianismo ao seu status original. E muito distante do que a gente pensa, porque no imaginário comum evangélico, eu como professor de história da igreja também, às vezes, tenho essa experiência, creio que vocês também, no imaginário evangélico padrão, nós imaginamos a reforma protestante e o cristianismo primitivo. E parece que teve 1.500 anos de trevas. Houve uma idade das trevas, eu como professor de história da igreja procuro mostrar, mas houve também um período chamado cristandade, onde o cristianismo patrístico brilhou. E a reforma protestante era uma reforma de retorno ad fontes para que a gente voltasse à fé cristã autêntica e histórica. Maravilha. Então, entendendo o que é a reforma protestante, conforme o professor bem descreveu aqui, um período de retorno às fontes, uma reforma que a igreja estava passando, o resgate das escrituras e dos valores que de fato formaram o cristianismo primitivo, né? Professor Eduardo, então qual seria a importância da reforma protestante na história da igreja e tudo mais? Então, como nos antecedeu o Manuel, é interessante notar esse retorno às fontes enquanto um elemento marcante da Reforma Protestante, e o que faz hoje, por exemplo, hoje todo cristão é meio que obrigado a ter sua Bíblia, né? A gente ouve isso o tempo todo. Cadê tua Bíblia? Como que você é um crente que anda sem a Bíblia, né? Então, essa ideia de andar com a Bíblia é uma ideia moderna porque ela nasce com a Reforma Protestante. Eu diria que, na verdade, se a gente for olhar um pouco antes da Reforma Protestante, já teria lá o embrião disso, né? Só que, após o século XVI, nós teremos, então, e aí como sinal da Reforma, é esse andar com a Bíblia, ter o texto, né? Considerando que antes da Reforma, e aí eu diria assim, mais ou menos ali no ano 1000 ou o século XII até, nós não teríamos nem interesse nisso, né? Não há interesse no vernacular. Por exemplo, as línguas vernáculas não colocariam em escrita, porque era algo em desuso, é uma coisa fora de nexo você colocar aquilo que o vernacular, escriturar ele, ou seja, a língua que se fala no comum, você coloca isso no papel.
Isso chegava a ser uma falta de decoro, uma coisa muito ruim. Então, o que se colocava no papel, o que se escrevia, que se demorava muito, era algo que era clássico, né? Era o latim muito bem falado e etc. Então, quando acontece essa virada, e diversos fatores contribuem para isso, então só citando o fator Bíblia na mão, né? Então aí nós temos agora a Bíblia no vernáculo, na língua do povo, na língua de cada pessoa. Por isso hoje, então, o cristão, olha a importância da reforma. Hoje, o cristão ele tem Bíblia para todos os gostos. Verdade. Todo idioma. Eu acho que não é todo idioma, mas pouquíssimos idiomas, talvez idiomas assim um pouco de menor impacto político, né? Ou de tribos um pouco mais distante, mas assim, tem digital, Bíblia a todo gosto. Então, acho que uma das marcas da reforma, a importância da reforma é essa necessidade que o cristão tem agora, enquanto indivíduo, de poder se voltar para o sagrado ou para Deus e ele dar conta, ele se responsabilizar, claro, com toda a ajuda do Espírito Santo e etc., mas ele é responsável por ler as Escrituras agora. Acabou, não tem a mediação, agora você e você mesmo, né? Essa é uma coisa assim que é um divisor de águas, né? Perfeito. Isso é, você falando, eu lembrei da fala, o professor Valdeci sempre diz, né, que hoje você tem Bíblia para todo estilo, tem Bíblia do obreiro aprovado, reprovado e tudo mais, né? Então, é mais ou menos isso aí mesmo. Professor Valmir, mas o professor Eduardo e o professor Manuel falaram algumas coisas aqui que eu achei interessante. Então, como assim, você voltar às fontes e agora a Bíblia para todo mundo, mas antes o povo já não estava lendo Bíblia? O cristianismo não é o livro, a religião do livro? Como assim? Como que funciona isso então? Não tinha Bíblia para todo mundo, o povo não lia? Como que era isso, né? O senhor consegue dar uma luz para a gente dessas questões? Perfeito. Esse ponto que o professor Eduardo destacou é um dos pontos centrais realmente da reforma protestante, no sentido de apresentar as escrituras, ou pelo menos ter uma procura de forma que as escrituras pudessem ser acessíveis, né? No vernáculo. De fato, isso, a Bíblia já existia, nós tínhamos já a Bíblia que já estava à disposição, porém nós tínhamos uma dificuldade ali de traduções, não somente de traduções, né? Mas também do conhecimento bíblico e a forma como as escrituras eram acessadas. E Martinho Lutero, tanto que Martinho Lutero é o grande nome realmente da Reforma Protestante, e a primeira iniciativa dele é realmente fazer a tradução para o alemão, ou seja, para que todos pudessem ter acesso às Escrituras e, portanto, pudessem conhecer a palavra de Deus. Agora, é sempre importante aqui nós levarmos em consideração o seguinte, essa questão da Reforma Protestante como um retorno, como bem disse o Emanuel, um aspecto realmente de retornar à tradição cristã, às escrituras sagradas. Depois nós vamos falar aí sobre o sola escritura. Agora, realmente precisamos ver isso numa perspectiva bem dinâmica, ou seja, não existia um projeto de reforma, não é mesmo? Não existia um projeto de reforma como que alguém dizendo assim, olha, vamos fazer a reforma a partir de hoje, né? É isso mesmo. Vamos reformar a igreja. Então é importante dizer isso, não havia um ímpetus reformandos. Na verdade, foi uma dinâmica espiritual, diversos fatores contribuíram para isso, o fator espiritual, o fator eclesiástico ali, nós vamos também discutir que existiram também fatores políticos que estão envolvidos nessa discussão e precisamos lembrar isso, e também fatores culturais. Então, a reforma é o resultado desse influxo da história, sendo, é claro, conduzido por Deus, porque nós acreditamos que Deus está conduzindo o curso da história, mas, ao mesmo tempo, ele está usando pessoas e as circunstâncias para encaminhar até esse momento. E isso é importante nós esclarecermos quando falamos sobre reforma. Então, a reforma não foi um projeto. A reforma é o resultado da ação de Deus na história através dos homens e através da própria cultura, porque Deus é o Senhor da história. Então, precisamos perceber esses aspectos contingentes da história e como Deus foi canalizando. E canalizou principalmente um homem chamado Martinho Lutero, e vamos refletir ainda mais sobre isso. Maravilha, isso é interessante, né? Alguns até dizem, né, que será que foi Lutero que fez a reforma? Pois é. Ou a reforma que fez o Lutero? Tem
intelectual, eu acho que ele deve estar vivo ainda, o Hans Ulrich Gumbrich. Ele fala sobre os sentidos da modernidade, um livro que deve ser lá pelo... Deve ter escrito aí, não tem muito tempo. E quando o Gramsci escreve esse livro, ele fala que ele nem sabia que ia dar tanto resultado, né? Coisas de modestos, né? E aí ele fala o seguinte, que há uma coincidência com o nascimento do intelectual, do perfil intelectual, do sujeito intelectual enquanto trabalhador, né, no século XII, com a subjetividade do moderno no mesmo período. Então, esse Ad Fontes, ele é concomitante, ele ocorre. Essa necessidade de rever originais, e não é só as escrituras, mas há uma suspeita no século, desde o século X, mas isso ganha força no século XII, há uma suspeita de que era necessário um retorno aos originais, tanto da filosofia grega, quanto de tudo aquilo que era patrístico, e não dava para confiar. Então, quando acontece isso, o Gramsci está falando que é um retorno, é um nascimento da subjetividade, quando não se atribui mais o sagrado à interferência no curso, mas ao sujeito que precisa desconfiar que ele precisa fazer uma recuperação daquilo que está sendo perdido numa confiança sociabilizada, né? Então ele percebe isso, e quando você traça uma linha na vertical, você percebe também o nascimento das universidades, que é justamente aí que começa a surgir o personagem intelectual, que até então nós temos o quê? Aquele nobre, o sacerdote e o trabalhador, né? Mas o sacerdote e o nobre, eles desenvolviam trabalhos intelectuais, mas eles não eram o intelectual. Eles não eram o sujeito literati, ou o literari, né? Que é o sujeito que labora intelectualmente. De repente nasce o sujeito que labora, só isso. Enquanto o nobre reinava e cuidava da guerra e também lia, o sacerdote orava, cuidava da igreja e também lia, agora nasce o perfil do intelectual que só faz isso. Esse sujeito será um problema, ele será uma espada de dois gumes, dois fios. Ao tempo que ele motiva esse retorno a fontes, ele também permite, eu vou pensando, isso no século, lá no XIV ou no XV, o Lorenzo Valla, quando Erasmo vai depois tomar o trabalho dele, ele é um dos que desconfiou do texto, que depois será também texto Receptus. Ele falou, tem alguma coisa errada aqui, pessoal. O Wycliffe tinha percebido também, mas resolveu traduzir da Vulgata para o vernáculo, o inglês, e ele falou, tem um negócio errado. Esse espírito do Ad Fontes, que bem notou o Manuel, ele é um espírito da subjetividade que vai parir a modernidade que nós conhecemos no século XVI. Ele está aqui embrionário. Século XII e XIII ele é embrionário. É um descontentamento generalizado que começa a ser sentido entre os intelectuais, entre o studium, que é a universidade depois. Esses personagens começam a ser pagos para fazer pequenos grupamentos de pensadores que vai gerar depois a escolástica, Paris e as grandes escolas. E esses camaradas vão começar então por um lado, defender a fé, por exemplo, de pequenos grupos heréticos, por assim dizer, mas por um outro eles vão trazer para dentro do seu seio de confrarias indagações que nem eles conseguiam responder, porque eles iam de frente com a tradição. E isso foi trazendo uma crise. E aí nós temos, portanto, a crítica e a crise, como uma mola de funcionamento desde o século XII. E essa crítica e crise vai gerar a modernidade que não vai parar nunca mais. Até o dia de hoje, o que nós temos hoje é uma crítica, crise em aceleração. Aquilo que era 70, 80 anos, hoje nós temos em espaço de 10 anos uma crise o tempo todo, entendeu? Então, a reforma, como bem posicionou o pastor Valmir, ela tem uma condução ali, sem dúvida nenhuma, por Deus,
E a gente observando, você percebe que parece que alguém ficou incomodado, falou, não, eu acho que eu não vou concordar com isso, eu vou dar uma olhada no original que tá acontecendo. Alguém amanheceu pensando nisso, mas, rapaz, e se tivesse errado aqui? Sim, isso é importante, né? Eu vejo, concordo, brilhante desenvolvimento do Eduardo sobre esse tema, né? A reforma ela tem antecedentes. Quando você olha os pré-reformadores, que é um movimento que a gente estuda, você vai ver que no século XIV as mesmas ideias já vigoravam, né? Só que não tiveram o êxito da reforma protestante. E da mesma forma, no século XII, nós vamos ter a preparação da escolástica, do movimento dominicano, dos franciscanos e dos próprios valdenses. E todos esses movimentos, eles vão configurar, sem Anselmo, por exemplo, não tem Lutero falando da justificação pela fé. Inclusive, sobre esse tema, né, a nova perspectiva sobre Paulo, por exemplo, advoga que a leitura de Paulo, a leitura que Lutero faz de Paulo em Romanos é enviesada e que ele estaria lendo à luz da controvérsia com o catolicismo, né? Só que tem uma obra do Nathan Busenitz, bem interessante, muito antes de Lutero, em que ele faz um estudo histórico sobre a justificação pela fé. E ele mostra em todas as fontes patrísticas, ao longo da história da igreja, como a doutrina da justificação pela fé é um marco de todo o cristianismo da época. Então esses antecedentes, eles são importantes e, de fato, os reformadores, há muitos autores de história, né, e que analisam a reforma, eles reconhecem os reformadores como exemplos de humanistas. Sim. Então eles não estão... Erasmo, por exemplo, a gente costuma colocar no barco dos humanistas. E costuma colocar Lutero, Calvino, Zwinglio, de repente no barco dos reformadores. Mas, na verdade, tanto Erasmo defendia ideias reformadas, quanto você vai ter também os reformadores com aspectos humanistas na sua formação, no sentido não secular do humanismo, sim, mas no sentido da busca do homem total, que procura ter um conhecimento holístico das áreas, né, o que influencia profundamente o futuro. Isso mostra que a reforma não foi um movimento que caiu do céu, né? Uma coisa assim. De repente, do nada, alguém acordou e falou, quer saber, né? Vamos mudar esse negócio tudo aqui. Cada vez mais está claro isso aí, né? Exato. Eu me recordo, inclusive, que o Franz Schaeffer, ele separava duas palavras, reforma diferente de avivamento ou reavivamento. Obviamente que as duas coisas podem estar vinculadas. A reforma, ela é a mudança da doutrina por diversos fatores sociais e principalmente essa busca por retorno aos originais. O reavivamento é a ação direta de Deus naquele momento, naquele período, quando ele age realmente para reavivar a sua igreja. É claro que uma reforma também pode trazer reavivamento. E é interessante, quando nós falamos de reforma protestante, para nós, hoje, é muito fácil nós situarmos ali no século XVI. Só que a própria concepção de reforma é posterior, né? Então, na verdade, você tem um fenômeno social acontecendo, com repercussão principalmente eclesiástica, religiosa, com influência também política, mas que naquele momento ninguém chamava de reforma protestante. Não chamava de reforma, muito menos de protestante. Essa é uma designação que vai acontecer posteriormente, lá no século XVII. Inclusive, a própria sistematização das doutrinas e dos solas é algo posterior. E que é natural disso, porque você começa a analisar retroativamente e entender de maneira sistemática quais são os pontos principais de tudo aquilo que estava acontecendo. Agora, foi bem destacado, olha como é interessante nós percebermos o influxo da história, como o Emanuel muito bem destacou. Então nós tivemos fatores anteriores, antecedentes. Por que a reforma não aconteceu antes? Nós não temos a resposta para isso, né? Deus poderia nos responder, nós não temos essa resposta. Agora, alguns fatores ali políticos e também fatores culturais foram decisivos para esse episódio, para esse êxito, né? Nós poderíamos citar aqui primeiro a questão da imprensa. Fundamental. A imprensa foi fundamental, ou seja, se nós não tivermos ali a imprensa de Gutenberg, as ideias de Calvino e também dos demais reformadores, provavelmente pegando aqui Calvino, Lutero não teria a dimensão daquela época. Não teria aquela dimensão. E, ao mesmo tempo, a questão do ponto de vista político, porque vale lembrar que, naquele contexto, nós não tínhamos ainda os estados nacionais. Exatamente. Né? Nós tínhamos ainda os estados independentes, eles eram isolados, nós temos as figuras dos príncipes e cada qual buscando o seu interesse. E, na verdade, a reforma protestante, na forma como
ela se apresentou no seu viés político, era também uma contrariedade à hegemonia da Igreja Católica. E para os príncipes, para os soberanos, aquilo servia como uma luva. Então, na verdade, é o Deus agindo de diversas maneiras, chegando depois à eclosão aí daquilo que nós chamamos hoje de Reforma Protestante. Uma confluência de vários culturas. Olhando para o contexto que gera esses movimentos do século XVI, movimentos protestantes, né, que panfletagem com a imprensa, com Benedetto Valmir, eles vão ter, claro, a imprensa nasce depois, mas quando eles começam a transcrever e começam a aparecer esses livros e começam a sair o custo de escrever um livro era extremamente caro. Então isso, quando a imprensa chegou e já tinha quebrado o tabu do vernáculo cair para o uso, né? Então aí você já não tem impedimento. Aquelas ideias, por exemplo, as ideias dos mercadores, a figura do mercador é importantíssima para a gente notar, para a gente começar a pensar por que a indulgência enquanto doutrina não foi tão criticada enquanto a venda da indulgência. Correto. Porque aí, enquanto doutrina, ela tinha um paradigma sustentado numa teologia medieval. Mas quando aparece a venda da indulgência, ela aparece sobre uma crítica que já estava desenvolvida junto com a figura do mercador que vai sair, o banqueiro. Professor Eduardo, o que seria essa indulgência? Ótimo. A indulgência está num dos, se não me engano, nas teses, está entre a 24 por ali, né? Se eu não estiver enganado. Isso. Porque... E é a grande motivação das 95 teses. Vamos dizer assim. Isso. E o que acontecia? Então, no momento... em grande medida, a teologia medieval, em alguma medida, assim, com todas as ressalvas e reservas, mas, e aí eu estou usando aqui inclusive a crítica que o Le Goff vai fazendo no Nascimento do Purgatório, e também quando os próprios medievais, como depois o Hus, vão falar sobre isso, a teologia medieval, não querendo fazer uma crítica abusiva a isso, mas... pensa bem, fazia sentido, né? Fazia sentido na lógica medieval quando o sagrado é aquele que explica toda a realidade. Então, toda a verdade, todas as experiências, tudo que é sensitivo, todo o passado, todo o presente e o futuro, a existência, é a partir dessa lógica do sagrado. E quem está hoje, nesse momento, quem está pautando e resolvendo esses dilemas do cotidiano das pessoas, nascimento do direito canônico com força ali no século XIII, é o Papa, né? A reforma gregoriana. Então, a indulgência, ela entra no seguinte sentido: pecado não é apenas um pecado como hoje você vai lá, tem alguém que furtou, ele paga. Furto já seria um exemplo muito ruim, né? Mas assim, o adultério não é crime hoje, não é? É um pecado para o cristão, certo? Mas qual é o impacto disso do ponto de vista social? Parece que não tem nenhum, mas tem. Na Idade Média, o pecado ele não era apenas um ato que você violava ali um seio familiar. É um ato moral. Ele é uma fratura social que, depois de confessado e do arrependimento acontecido, ele precisaria ser reparado socialmente. Porque todo o êxito social acontecia a partir da reparatio. Então, a indulgência era onde o Papa, ou líder espiritual, que é aquele que organiza os tesouros de Cristo, os méritos de Cristo, os insondáveis e infinitos méritos de Cristo, ele negociava com os fiéis, como? Com peregrinações, com cruzadas. Quando começou a transformar a indulgência em dinheiro, em indulgência em doações, a coisa começou a degringolar. Então surgiu o Tietzer, acho que é o Johann Tietzer, responsável pela reconstrução, renovação, reformação da Capela de São Pedro, da Basílica de São Pedro, que ele teve autorização, portanto, para fazer com que as indulgências fossem daquele jeito, como foi criticada por Lutero. Então, na lógica até então tá tudo bem. Só que quando começa a vender isso,
Aí a coisa degringolou. Aí o tintar das moedas No gasofilácio, no fundo. fazia com que a pessoa diminuísse o tempo do purgatório. O purgatório é inventado Aham. nesse tempo onde a igreja, me permita aqui essa fala, eu sei das reservas, eu sei das limitações disso, eu sei do tempo que não dá para falar, mas o purgatório, embora em que pese ter até um pedacinho de Agostinho nisso, Lógico. mas o purgatório ele ganha a evidência de existência nesse momento. Que aí você sai do purgatório, os seus parentes vão sair do purgatório à medida que a indulgência começa a aparecer. Isso vira o mercado. Então, Aí- se aí- comprar, perdão, pode... Sim, porque agora o mercador entra na história. Ele viajou o mundo, conhece a China. Uhum. A China, nesse período, tem 3.500 caravelas. Uhum. Muito mais do que a Europa toda. Uhum. Ele consegue pegar o dinheiro de tudo isso e negociar agora com... Entra a palavra banco agora, que é o cara da mesa. Em italiano é mesa, que é o banco. Ele começa a... Ó, você precisa de dinheiro para construir? Eu posso emprestar, só que a juros. E esse é o Esse- escândalo. E esse é o Escândalo. Esse é o escândalo de pano de fundo da reforma. E é interessante que quando você olha, por exemplo, os artigos de Zwinglio, de 1523, né, e você olha as 95 teses do Lutero, eles já são documentos bem distintos. O de Zwinglio, ele, na verdade, ele é uma proposta completa de reforma, já entendendo que o catolicismo não é mais viável. Quando você pega as 95... inclusive é a primeira confissão de fé reformada da história, né, em termos de confissão. Quando você pega as 95 teses de Lutero, eles trabalham com ironia, provavelmente, alguns analistas. Por quê? Porque ele parte da inferência de que o Papa não está sabendo. E aí ele usa bastante a linguagem da dúvida, da suspeição, né? Ele fala de dentro do sistema católico a propósito de reformá-lo e criticar aquilo que era um escândalo público. Então isso vai ter profunda comoção. Há um debate se Lutero já tinha uma posição reformada clara, ou se ele, na verdade, estava usando o recurso da ironia, né? Ou se ele estava amadurecendo esse pensamento reformado que veio a constituir a reforma. Mas o ponto é que a consciência da justificação pela fé, do caráter gratuito da salvação de Deus, contrastava com tudo isso que o professor Eduardo escreveu. E eu queria, na verdade, contextualizar essa discussão aí e, na verdade, fazer uma pergunta aqui também. Você é perguntador aqui? Estamos juntos aqui. Porque O professor Valmir é um dos apresentadores do podcast. Então... é importante justificar aqui. Não, mas é interessante, porque quando nós abordamos essa questão da reforma protestante, e nós abordamos no seu caráter singular, a reforma protestante. Quando, historicamente, ali, na verdade, aconteceram várias reformas com características distintas, que depois teve o aspecto unificador. E, como o professor estava bem destacando aqui, então, nós temos ali uma reforma com o epicentro ali na Alemanha, com Lutero. Na Suíça, Na Suíça você tem Zwinglio, você tem na Inglaterra. você tem na Inglaterra, que é a reforma lá do anglicana, né? Isso, Reforma anglicana, David por fez uma exato, Tyndale, mas que depois tem uma motivação bem Não tão reformado. não tão reformada. Você tem a da própria França, dos huguenotes. Você tem e você tem também o quê? Você tem a reforma radical. Isso. Ou seja, são vários fatores, né? os anabatistas que estão... Nossa, então é um conjunto de fatores. Mas eu queria, assim, nós poderíamos dizer que o ímpeto que parte de Lutero, esse ímpeto, é o ímpeto que realmente ele tem uma vocação mais preocupada com a doutrina. E essas outras reformas, elas vêm circundar essa proposta de Lutero. Podemos destacar desta maneira? É interessante. Eu escrevi um artigo sobre o Zwinglio, né? E até mesmo no meu meio, que é das igrejas reformadas, que são originárias de Zwinglio, ele é pouco conhecido, né? Mas ele foi fundamental na sua leitura da reforma. Ele tem um olhar particular sobre a reforma, né? Então, Lutero, ele entendia que se ele restaurasse a pregação do evangelho e se ele restaurasse o aspecto de retirar a idolatria, né, poderia se manter o cristianismo medieval. Inclusive, o nome do culto luterano é missa alemã,
e você tem vários elementos de continuidade. A organização do governo, uma série de questões. Então, Lutero queria restaurar o evangelho. Tá, né? Quando você vai para Zwinglio, ele quer um grande reboot, ele quer um grande reset, vamos brincar assim, né? Ele quer que você volte às fontes e que você estabeleça uma igreja totalmente a partir das escrituras. Então, isso vai tornar a reforma de Zwinglio, antes de haver os anabatistas, radical. Radical no sentido de radix. Volta à raiz das coisas, às origens, né? Então, isso é um ponto. Com relação à pluralidade de soluções, né, ou de reformas, é interessante assim. Eu chamo isso de solução convergente. Quando você tem o mesmo contexto, mesmo conjunto de necessidades, tende a haver soluções convergentes para aquela questão. Eu estudei o fenômeno das escolas bíblicas dominicais, só para fazer um parêntese, né? Na mesma época, os salesianos estavam desenvolvendo na Itália o Liceu de Artes e Ofícios. Na mesma época, o movimento dos orfanatos estava nascendo, com George Miller, né? Na mesma época, as escolas dominicais nasceram. Qual era o pano de fundo? O pano de fundo era a urbanização, né? E a questão do trabalho, o regime de trabalho. Então, você vai ver que aquele contexto gerou soluções análogas que procuravam responder àquele determinado cenário. Um outro ponto que é muito interessante é que quando você olha a Declaração de Fé Valdense, de 1120, ela tem basicamente todos os elementos do que a gente veio a chamar de 5 solas da Reforma, que é posterior à Reforma, né? Os 5 solas é posterior à Reforma. Mas é interessante que a Declaração Valdense é anterior, quase 500 anos, 400 anos, e ela tem nas suas premissas tudo, tudo que você chama de 5 solas, sola Escritura, sola Gratia, sola Cristo, você encontra na Declaração de Fé Valdense. Então isso mostra essa coerência que Irineu de Lyon fala do cristianismo, né? O que tem sido crido por todos, em todos os lugares e totalmente, né? É isso que constitui a nossa fé. E o que é interessante é que essa pluralidade, que esse conjunto de fatores aponta, como bem destacou, como uma necessidade e para mostrar também que não foi algo estrategicamente planejado. Não, né? Não foi estrategicamente planejado, mas foi o resultado desses vários fatores que chegou, é claro, nesse princípio ordenador da Reforma Protestante. E isso realmente, precisamos aqui, obviamente, lembrar para aqueles que nos acompanham que, mais uma vez, Deus está conduzindo o curso da história, porque essa análise que nós fazemos sociológica e política daquilo que está acontecendo, independentemente dos fatores, é Deus conduzindo o curso da história, não é mesmo? Exatamente. Dá para ver, dá para ver. Exatamente. Um ponto importante, né, para destacar, ali na Idade Média, as limitações eram muito grandes, né? O acesso à educação extremamente limitado, então não era todo mundo que tinha acesso a uma educação formal, né? O Christopher Dawson, que é um historiador católico, né? Que não vai gostar um tanto assim da Reforma Protestante. Exatamente, exatamente. Ele, né, diz assim, ó, ele fala, olha, não é verdade que não havia educação, né? Mas a educação que ele está dizendo ali é uma educação mais cultural, através dos vitrais, da cultura, desse legado tradicional. Não existia uma educação formal, ou seja, o povo não tinha acesso, o popular, vamos usar essa expressão, né? Inclusive, Jonas, a própria, aquela que a gente fala muito sobre os monges e tal, eles ficavam lá. Só que o labor monacal de leitura e escritura não é o mesmo sentido que nós hoje temos enquanto estudar e produzir. Não, era penitencial. Então, por isso que depois os intelectuais vão desconfiar. Falam, peraí, esses caras estão fazendo como? Só porque tinha que fazer. O efeito não está o quanto é certo, cada palavra no seu lugar. Não, eu preciso alcançar o perdão. Então é diferente, parece ser a mesma coisa, mas não é. E claro, vamos aí até século X, essa educação está completamente limitada a uma categoria que estuda por que é que o filho de um camponês vai estudar? Não há nenhuma necessidade. Eles essa educação aí não vai estar para todos. Exatamente. Ela só vai nascer para todos, a alfabetização
enquanto necessidade de leitura das escrituras. O que facilitava, inclusive, né? Porque às vezes a gente olha para trás e fica pensando, tá? Você tinha os relicários, um monte de gente vendendo pedaços da cruz de Cristo, espinho da coroa com mexado de sangue ainda, né? Se juntasse tudo, dariam vários Jesus. Já vários Jesus, várias coroas, várias cruzes. O Legó fala que se pegasse os pedaços de cruz e unisse eles, dava para atravessar a Europa em cima dele. Pois é, imagina. E o povo comprava isso porque era a única coisa que você tinha para materializar a fé, porque você não tinha escritura. Alguns até brincam, né? Da história da Bíblia acorrentada, para que ninguém levasse embora. Tinha 3 cabeças de João Batista. 3? O que fazer? A mais perto resolvia. E aí até essa ideia, né? Quando tem inclusive um texto foi publicado por um historiador, onde ela faz um rastreio dessa história do nome do Brasil, né? Que os indígenas chamavam de Pindorama, e você tem depois a ilha de Veracruz e terra de Veracruz, e volta lá em Helena, mãe de Constantino, que queria encontrar a cruz verdadeira, Vera Cruz. Ela tinha 3, né? Mas você vai no Unidunité e a verdadeira é essa daí, né? E aí depois todo mundo tinha um fragmento da Vera Cruz. Pedro Álvares de Cabral veio para o Brasil com fragmento, para Deus proteger, né? De naufrágio e tudo mais. Então a fé era materializada e comercializada, essas coisas que você podia comprar, mercadejar e tudo mais, né? Eu acho que uma das coisas mais assim forte da reforma, que hoje é uma dívida e é um custo para nós, que gerou livre exame, por exemplo, que é um negócio que a gente tem que lidar com isso. Livre exame é um negócio que a gente tem que lidar com isso. Mas como que o livre exame chega é com essa desconfiança no Adefonte. Vamos voltar para lá, pessoal, vamos voltar. E aí o Lorenzo Valla, ele descobre que a doação de Constantino para a igreja construir aí é uma mentira, é uma farsa. Cara, essa descoberta da falsidade do documento, da doação de Constantino, foi feita com recursos propriamente da filologia. O protestante começou a assumir que para investigar as escrituras tinha que usar filologia. E ele percebeu que aquele documento ali, que doava terreno para construir então a Basílica de São Pedro, era falso como? Com recurso da filologia. Expressões que só nasceram depois, não poderia ter tido no século IV, expressões, formas cursivas que jamais existiriam naquele período. Ele foi comparando, aquilo incomodou. Ele falou assim, precisamos retornar a fazer isso com o texto sagrado. Pegou os manuscritos. Quando pegou os manuscritos, falou, caramba, a Bíblia hebraica não tem essa turma toda aqui. Tem muito livro para pouca Bíblia. Ave Maria cheia de graça, né? Parece que não tá assim. Tem muito livro para pouca Bíblia. Aí perceberam que Jerônimo tinha feito uma nota. Essa é uma boa. Ele falou assim, eu coloquei esses livros aqui, mas não tem realmente. Eles só servem para como que é o nome? Conhecimento. Para conhecimento e instrução, mas não são inspirados. É a mesma coisa que Lutero fez quando fez a versão alemã, que manteve os apócrifos. E aí gerou exegese crítica. E aí a crítica foi, a reforma protestante explodiu, porque enquanto Lutero tentou segurar, como o professor Manuel falou, tentou segurar um pouco, fazendo um retorno, cara, o Zwingli tinha falado. Até porque assim parece que o Lutero não tá querendo rachar nada, né? A Devotio moderna de Thomas Kempis, de Grotius, é fantástico. Já tinha resolvido um tempo atrás, falou assim, tá tudo errado, mas vamos ficar ensinando fazer por baixo. E foi espiritualidade mística. O pessoal estava florescendo enquanto a instituição maior tentando controlar. E por isso as ordens eram colocar. Os papas tentavam colocar a mão para controlar as ordens. Não, o pessoal faz isso e mais aquilo. Mas o cristianismo, ele é pujante. Ele não se controla. É o vento que sopra para onde quer mesmo. Professor Eduardo, é interessante essa dinâmica e a gente pensar da dinâmica histórica para que as coisas sejam o que são. Então, por exemplo, o mesmo princípio, às vezes, ele historicamente precisa mudar para ser mantido. Se você pensa na Bíblia, né, você vai ver algo interessante. Você vai ver que o latim, no início, era a língua mais falada, da mesma forma que o grego koiné. Então, traduzir a Bíblia para esses idiomas era fazer com que as pessoas tivessem a Bíblia no seu próprio idioma. Exato. No futuro, na reforma, é o oposto. Os países nacionais já se estabelecem com seus dialetos locais. Para você manter o mesmo princípio original que originou a Vulgata, você tem que fazer o oposto da Vulgata.
você precisa traduzir a Bíblia para cada idioma pátrio. Mas se você for olhar, o princípio é sempre o mesmo. A Bíblia é disponível para as pessoas. Então é muito interessante você ver que, às vezes, para manter o mesmo princípio, você precisa adequá-lo dentro da dinâmica histórica, política, social, para que você mantenha aquilo. É interessante, você sacralizar a Vulgata é não compreender a razão de ser da Vulgata original. A Vulgata original, o próprio nome diz, era que o vulgo, o povo, tivesse acesso à escritura no seu próprio idioma. E ela vem a se tornar antítese do seu próprio nome. Ela se torna a alienação daqueles que não conseguem mais ler a escritura, e a própria manutenção da liturgia em latim passa a ser o oposto, a negação do idioma pátrio, né? E aí os reformadores, eles vêm propor essas mudanças. Eu acho que só no Vaticano II que vai parar o latim. Cuiabá aqui, né? Exatamente. De 60, né? Exatamente. E de costa para o povo, porque ela era oficiada diante de Deus, e as pessoas tinham que ver o sacerdote de costas. É que Moisés só viu Deus de costas. Moisés só viu Deus. Uma missa dessas. Moisés só viu Deus de costas. Então... Isso é uma coisa linda, né, para você filmar. O Bento XVI, ele andou autorizando o retorno dela como optativo, assim, alguma coisa nessa linha. Em algumas comunidades isso voltou. Quando a gente fala de reforma, professor Valmir, tem alguns termos que a gente usa, né? Sola Escritura, sola gratia. E o que é isso? Né? Esse termo gratia parece mais... talvez está mais próximo aqui, alguém pode pensar outra coisa, né? O que seria isso? Gratia já estava até... Não tem jeito. Realmente, as chamadas solas, elas ficaram conhecidas porque foram as expressões empregadas, as expressões latinas, né? Para... nada mais, nada menos, sintetizar os principais pontos, as principais declarações que conseguiam unir os temas teológicos principais que foram desenvolvidos ao longo ali da formação inicial, que nós chamamos de Reforma Protestante. Então, esses solas nada mais são do que declarações para dizer somente alguma coisa, mas para definir um conjunto de doutrinas sobre determinado ponto. Então, nós temos aí as 5 solas mais conhecidas da Reforma Protestante. São elas, né? Sola fide, ou seja, somente a fé. Sola gratia, e eu não estou aqui colocando ainda em ordem. Na verdade, alguns autores vão colocar que essas 2 primeiros são né? Exato. Sola gratia, sola Christus, sola Escritura e soli Deo Glória, ou seja, toda glória somente a Deus ou glória somente a Deus. Então, são os feixes, são os temas principais que congregam, então, as convicções, né? As convicções, eu vou utilizar aqui a expressão como as convicções centrais que se desenvolveu ao longo ali da Reforma Protestante. É claro, cada uma delas tem uma concepção muito, muito específica, né? Por exemplo, sola fide é realmente um tema crucial. E esse é um tema que é muito próprio, inclusive, de Lutero, né? A fé, ou seja, a salvação, ela vem pela fé. Ela vem pela fé. A pessoa precisa manifestar a fé em Cristo para obter a sua salvação, e ele tem esse insight principalmente fazendo a leitura de Romanos. Então, foi um giro importante que depois Lutero vai colocar isso lá nas suas 95 teses. Então, assim, são as declarações principais. Maravilha, isso é importante, né? Porque no contexto em que você tinha uma ênfase muito grande em obras, e como o professor Eduardo Samuel já falou, né? Você podia comprar o perdão dos pecados, né? E tem até uma satirazinha que o povo conta, né? Que diz que um dia um rapaz encontrou-se com um desses que vendia indulgência. Ele falou: olha, tá aqui, você vai comprar aqui o perdão dos seus pecados passados, presentes e futuros. Ah, os futuros também? Sim, você pode pagar o perdão. Qual que é o valor? O valor é esse. Aí ele foi lá e comprou. Aí demorou um pouquinho, o rapaz saiu dali e foi lá e roubou o rapaz que vendeu as indulgências para ele, né? E aí o rapaz: mas espera aí, como assim? Você está cometendo um pecado? Ele falou: não, mas já está com o perdão dos pecados futuros também. Então, já estou perdoado.
É claro que era uma brincadeira que se tinha, né? Mas aquela ideia de que você poderia comprar e pagar, né? Pagar até que já faleceu, tá lá no purgatório sofrendo, até um apelo emocional, né? Ó, seu pai tá lá sofrendo no purgatório, paga para tirar e essa coisa toda. Isso é muito complicado, né? Pra gente ver esse apelo. E a população, como a gente disse, não tinha Bíblia de acesso à missa em latim, de costas. Você acredita no quê? Você acredita naquilo que está mais próximo. Exato. Agora, um ponto importante aqui, professor Eduardo, a gente fala aqui, hoje a gente fala das igrejas reformadas, e aí depois vamos voltar aqui para a conversa e aqui também. Esses solos também tem muito para explorar, eu acho, aí também, né? Isso, exatamente. Isso, A né? gente fala muito de igrejas reformadas, e às vezes, por exemplo, o próprio Lutero não é classificado como um reformado, dependendo da forma que se classifica. Igrejas, às vezes, como Assembleia de Deus, às vezes também não. E aí a pergunta que eu faço é, a Assembleia de Deus, que vai ser o público que mais assiste esse podcast, é o nosso público, geralmente, né? A Assembleia de Deus, ela é uma igreja reformada, ela está dentro da tradição, os solas estão dentro da tradição da igreja Assembleia de Deus. Como que funciona isso? Então, depois que o filho ficou bonito, né? Que inicialmente, quando fica feio, ninguém quer ser pai, né? Mas depois que isso vai se desenvolvendo, como o professor Von Bir fez uma observação interessante, que dos movimentos que acontecem tanto antes do século XVI como depois, eles florescem, né? Não existe nada, não existe florescimento depois sem que antes também já tivesse acontecido. Então, acontece que depois que nós temos o século XVI e XVII, nós temos a potencialização e uma expansão sem controle. Nem os príncipes controlavam isso. Por exemplo, vou citar só o pequeno exemplo dos remonstrantes. Então, não tem controle. E os que dessa tradição protestante se multiplicaram foram assumindo perspectivas que foram depois rotuladas de reformada para fazer diferença com aqueles da Contra-Reforma, que é um outro movimento que a gente que está aí, que é quase assim, não, pelo amor de Deus, nós estávamos exagerando, vamos fazer uma Contra-Reforma também aqui para nós. Então, assim, para se distinguir, basicamente, na história, a gente considera que protestantes estão debaixo desses solas em suas multiplicidades e alguns se entendem muito mais próximos daquilo do que outros. Então, todo protestante entra nesse enquadramento e depois eles se aproximam ou se distanciam. E ao se distanciar, cabe a crítica. E isso é verdade. O distanciamento dos pilares protestantes é importante a gente fazer uma avaliação. Será que ainda estamos com essa ideia, nasceu, que fez com que a gente se distanciasse daquilo que era prejudicial? Por exemplo, o abuso do poder religioso, o abuso das riquezas, o abuso... uma certa... Eu disse no início aqui do contexto, mas de repente a indulgência degringolou e virou um negócio mercadológico. É anacrônico eu falar que lá no começo já era assim, mas logo no século XV isso começou a perder o rumo. Aquilo realmente entrou para o mercado e foi a crítica em cima daquilo. Então, será que a gente... Então, assim, vamos lá. A Assembleia de Deus entra dentro de um pacote do protestantismo. Agora, cabe a cada uma das Assembleias de Deus perceber-se, e eu acho que a grande Assembleia de Deus, Belém, ela se percebe enquanto uma tradição que encontra base doutrinária nos 5 solas. Entendi. Para mim é muito claro isso. Agora, as maneiras de praticá-lo e etc., isso não tem como avaliar. Professor Manuel, então, a forma como nós entendemos hoje, estou tentando pensar uma coisa mais recente, né, para quem que às vezes não tem conhecimento de história dessas questões, né? Ok. Porque a gente usa os termos hoje de uma forma que talvez dá a entender que, por exemplo, vamos supor, a gente fala, olha, os reformados, a gente usa, né? A gente usa esse termo, os reformados. E aí dá-se a entender, e eu estou pensando isso a partir dos próprios solas que foi colocado, às vezes dá-se a entender, pelo uso da terminologia, que somente os reformados, como nós chamamos presbiterianos, né? Somente esse grupo que, de fato, estão ali valorizando somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, só a Deus a glória.
como que nós poderíamos usar isso? Protestante parece que é usado de forma mais genérica. Enquanto que reformado virou uma categoria sociológica para tal grupo. Como que funcionaria isso? Existem ambiguidades desses termos, né? E existem aproximações e distanciamentos. Então, vamos dizer assim, se a gente pega a palavra protestante, ela também não é perfeita, porque ela tem mais a ver com o movimento político dos nobres alemães que protestaram para proteger Lutero do que necessariamente com posições teológicas desses nobres. Mas ela acabou sendo associada a isso. Muitos, no senso comum, acham que é o protesto de Lutero contra a Igreja Católica, que não é nada disso. É mais um movimento político. Reformados, de modo geral, nos descrevem, todos nós evangélicos. Mas reformados também, no ponto de vista da historiografia do protestantismo e das reformas, né? Vai descrever o movimento nascido com Zwinglio, né? Então isso tende a demarcar historicamente essa palavra, né? E o próprio Calvino não gostaria do termo calvinista, por exemplo. Ele gostaria do termo reformado, se alguém perguntasse para ele, né? Mas é interessante assim. Mas isso não é possível, né? Historicamente, as coisas se constituem, né? Mas nós podemos dizer que existem verdades fundamentais que estão ligadas aos concílios e ao querigma da igreja primitiva. Eu gosto muito do conceito de paleortodoxia, Thomas Oden, e outros autores que abordam, J. Packer, J. Packer, autores que abordam o cristianismo histórico, né? Existe um querigma da igreja, que é a proclamação da igreja do cristianismo primitivo. Esse querigma ele vai se consignar no credo apostólico, depois nos credos de Nicéia e Calcedônia, que é a base que é chamada de cristianismo histórico. A partir dessa base, a reforma vai reafirmar isso no século XVI, né? Nos chamados confissões de fé reformadas, né? Catecismo, símbolos de fé reformados. Esta é, talvez, aquilo que a gente pode dizer, aquilo que nos constitui como cristãos, é essa base cristã, né? Que é uma base grande. Depois nós temos os solos da reforma que sintetizam essas confissões de fé reformadas, são diversas, né? Inclusive luteranas, calvinistas e de outras vertentes, né? Anglicanas e várias outras. E você tem aquele topo, né? Dessa pirâmide, que seria aquilo que nos constitui especificamente. No caso aqui, os irmãos da Assembleia de Deus, as doutrinas, vamos dizer, particulares, que constituem a identidade da Assembleia de Deus. Então, nós podemos estar praticamente juntos no sentido da pirâmide, ou seja, temos uma base comum, defendemos os lemas principais da reforma, mas temos aquilo que nos constitui na nossa identidade, que geralmente é a partir de uma evolução, de um desdobramento. Por exemplo, nós temos, por exemplo, grande influência no pentecostalismo do movimento metodista. Então, o metodismo, né, ele é uma vertente, por sua vez, do anglicanismo, uma vertente reformista, avivalista do anglicanismo, e essa tradição armínio-wesleyana, a partir do metodismo, vai gerar as igrejas de tradição holiness, né, e depois, e a partir dessa perspectiva, muito do que hoje nós chamamos de pentecostalismo. Então você tem um norte, claro, uma linha, né? É lógico que existem outros elementos, se vocês estudarem esse assunto a fundo, falando assim apenas a grosso modo. Então, nós estamos dentro da chamada tradição reformada mais ampla, que nos define como evangélicos e protestantes. Mas o que me fascina ao dar história da igreja para os alunos é mostrar para eles o que eles não sabem. É que eles têm irmãos em Cristo naqueles 1.500 anos de história que eles imaginaram que era totalmente Idade das Trevas. Então, quando eles descobrem, por exemplo, que em 1120 existe uma declaração de fé valdense, quando eles descobrem que alguns daqueles movimentos, como o dominicano, o franciscano e até mesmo ali a escolástica, principalmente com Anselmo, né? Você encontra muita perspectiva evangélica já na teologia desses homens. Então, e quando você descobre a própria patrística e aquilo que a patrística representou, que é os primeiros cristãos, né? Aliás, nós não usamos o termo pai, né? Não porque biblicamente ele não seja válido para o ministro religioso. A gente não usa porque historicamente ele nos associaria a um movimento do qual discordamos hoje publicamente. Mas eu tenho, por exemplo, e eu estava vendo durante a Sociedade Bíblica, até no evento, você tem lá a Bíblia Almeida original, está lá
ele era um missionário reformado. Formado. E tá escrito ali, Padre Aham. João Ferreira de Almeida. Isso confunde muitas pessoas. E era intercambiável, pai Padre. e pastor, e reverendo. Então essas questões elas são interessantes. Eu me lembro, por exemplo, e aí acaba ficando jocoso e cômico, mas eu vou citar, por exemplo, dando aula na sala preparatória para batismo, né? Que na nossa igreja chamava catecúmenos, né? A gente tinha que explicar, por exemplo, as marcas da verdadeira igreja, aquela aula básica. A igreja é una, santa, católica e apostólica, né? Vocês devem lembrar disso, né? Aquela definição clássica de igreja. Só que aí, por exemplo, a igreja é una, a igreja é uma só, todo mundo entende. A igreja é santa, todo mundo entende. Igreja apostólica, doutrina dos apóstolos, na nossa visão, não é sucessão apostólica, mas é a leitura das escrituras sagradas, que é a atualização da palavra dos apóstolos para nós hoje. E aí, quando chega no católico, né, os novos convertidos fazem um olhão desse tamanho, assim, né? Falando assim, como assim católico? Aí você tenta explicar, falou, não, católico, na verdade, é universal. aí parece que a pessoa fica mais assustada ainda. Meu Deus. E aí eu falo, não, o que eu tô querendo dizer é que católico é mundial. Então, veja que as palavras, embora elas tenham uma origem, dependendo do uso e da tradição e da apropriação delas, elas têm que ser atualizadas para dizer a mesma coisa. Então, nós podemos, num sentido amplo, dizer que todos nós somos reformados, porque nós acreditamos nos solos da reforma, nós entendemos que Lutero, Zwinglio e todos os reformadores, os huguenotes, foram martirizados na noite de São Bartolomeu, pelos mosqueteiros. Eu adoro os mosqueteiros, mas ali eles foram os algozes 1500. na noite de São Bartolomeu. A gente vai vendo, né, que esses movimentos, eles são nossos irmãos, eles são nossa origem, eles são nossa ancestralidade. Eu lembro de Martin Lloyd Jones, que ele dizia o seguinte, que depois da leitura das escrituras sagradas e da vida devocional corrente do crente, né, o que mais edifica um cristão é conhecer a história da igreja. Então, se a gente conhece a história da igreja, a gente vai se identificar com esse marco, esse legado, e vai ver essa divina providência que conduz essa história de tal maneira que os propósitos de Deus se cumprem. E é importante aqui essa abordagem, porque para tirar alguns mitos. Primeiro, aquele mito que a igreja ela foi inaugurada a partir da Reforma Protestante. Exatamente. Né? Como que se não existisse igreja antes da Reforma Protestante. Ou seja, isso aí é desconhecer a própria história dentro disso que acabou de ser expresso aqui. Em segundo lugar, dizer que não existe um monopólio da Reforma Protestante. Então, existem alguns teólogos de internet, né? Eu vou dizer teólogos de internet, que eles reivindicam a Reforma Protestante sem estar lá. Nossa. Né? Não conhecem a história e querem são anacrônicos, exatamente, são anacrônicos e reivindicam a Reforma Protestante somente para um grupo. Então, essa abordagem que o senhor acabou de apresentar aqui me lembra o Alistair McGrath, naquele livro Revolução Protestante. Ele utiliza essa expressão, Revolução Protestante, e ele trata exatamente nessa perspectiva da Reforma Protestante como sendo realmente o resultado dessa ação divina e com essas características múltiplas que tinham ali. Cada um vai ter realmente a sua característica, cada grupo vai ter a sua característica, mas ele utiliza aquele exemplo C.S. Lewis, que é o cristianismo puro e simples. Exato. Então, existe um cristianismo puro e simples, que é como aquele saguão de uma grande casa, em que as pessoas se encontram e dialogam e têm algo em comum. E na medida que cada um entra para o seu quarto, para a sua sala, ali tem as especificidades. E é assim realmente que nós precisamos encarar a Reforma Protestante como essa providência e, ao mesmo tempo, esta pluralidade. Então, só para destacar aqui que realmente nós podemos entender que a Reforma Protestante, a partir de todos esses influxos da história e da providência divina, ela se caracteriza por esses grandes princípios aí, somente a fé, ou seja, não é por obras, somente a graça, não é pelo mérito humano, somente as escrituras, nada além das escrituras, embora que as escrituras você precise entender os princípios hermenêuticos para isso, ou seja, o próprio John Wesley tinha o seu
o quadrilátero. Para eu entender as escrituras, primeiro, realmente as escrituras é o ponto de partida. Mas para eu entender as escrituras, eu preciso entender primeiro, o sola escritura é o princípio essencial, mas eu preciso também do quê? Eu preciso do uso da razão, que é o segundo elemento. Eu preciso também do quê? Eu preciso do uso da própria experiência para entender isso daí. E existe um outro elemento que Tradição. a própria tradição. Não no sentido da tradição dos fariseus, mas Exatamente, não da tradição viva, da tradição viva, a grande tradição. A grande tradição do cristianismo histórico. A grande tradição do cristianismo. E, ao mesmo tempo, esses outros dois princípios, que é somente Cristo e a glória é somente a Deus. Então, realmente sintetiza muito bem. E é nessa perspectiva que nós precisamos realmente destacar que o pentecostalismo também faz parte, o senhor já nos expressou muito bem isso daqui, quero até ratificar isso e agradecer, porque vem dessa história, vem ali do anglicanismo, vem do metodismo, vem do movimento Holiness, movimento de santidade, ou seja, vem de um braço dali, com todas as suas especificidades. E a igreja pentecostal, então, faz parte dessa história da Reforma Protestante e vivencia isso e chancela todos esses 5 elementos que caracterizam a Reforma Protestante. E é interessante que o Alistair McGrath, nesse livro A Revolução Protestante, ele faz uma defesa do pentecostalismo, e olha que ele é um anglicano, né? Ele fala, olha, o pentecostalismo, ele faz parte da história da Reforma Protestante, e digo mais, ele fala, na verdade, em certo sentido, ele trouxe vida para a história da Reforma Protestante por conta da vida que trouxe também ao evangelicalismo nos últimos anos, porque o evangelicalismo é o resultado mais recente da história da Reforma Protestante. Então, na verdade, o pentecostalismo, tendo os luteranos, tendo os calvinistas como irmãos em Cristo, tem as suas especificidades, mas sempre chancelando os mesmos lemas da Reforma Protestante. Até porque teve uma ala, né? Por exemplo, depois da Reforma, surge aquela preocupação com a sistematização, e principalmente dentro do âmbito luterano, você começa a ter um racionalismo muito grande, racionalização na tentativa de sistematizar as doutrinas, e aí você tem aquilo que é o escolasticismo protestante, né? O uso da lógica aristotélica de forma muito fria, a ponto de os pietistas começarem a se revoltar contra essa ortodoxia sem vida, né? Alguns chegam a dizer que alguns defendiam, né? Prefiro uma heresia viva do que uma ortodoxia morta, né? Então, aí cai novamente a ideia da solução convergente. Se você olhar, você tem o pietismo, aí você vai ter o metodismo, você vai ter o puritanismo, em que pese as profundas diferenças desses movimentos, eles estão do mesmo arcabouço de combate ao nominalismo. Perfeito. Então, existe um nominalismo de segunda geração, terceira da Reforma, que é combatido por movimentos de renovação. Se você observar em sentido mais amplo, que é de novo o movimento do pêndulo. É o movimento pendular. E eu acho isso fantástico. Uma questão também que eu queria destacar da Reforma é que cada uma dessas tradições, se você estuda elas têm legados e contribuições para a contemporaneidade do evangelicalismo. Então, por exemplo, se você olha Lutero, pensando na Alemanha, e se você olha, por exemplo, Zwinglio e especialmente Calvino, você vai ver que eles eram homens totais. Eles eram estadistas, eles eram juristas, eles eram muito próximos do que a gente chama de renascentista, né? Humanistas, né? Do século XVI. Então, o que significa isso? Que eles pensavam várias coisas que compõem hoje a nossa modernidade. Perfeito. Né, e a nossa contemporaneidade. Então, por exemplo, Calvino, em Genebra, saiu várias coleções agora da cultura cristã sobre o pensamento de Calvino, traduções excelentes. Calvino ele pensou a urbanização de Genebra, saneamento básico em Genebra, ele pensou a universidade, ele pensou que os pastores que iam para a zona rural, ele tem a Embrapa, eu brinco, a Embrapa de Calvino, porque ele vai propor sementes selecionadas que vão munir os pastores locais e técnicas agrícolas que eles levavam para desenvolver e erradicar a fome na região onde eles estavam inseridos. Ele vai discutir a atualização da discussão sobre os juros que vem da escolástica,
e ele vai ser um braço, um componente importante do sistema bancário moderno, que é o sistema suíço, que é a base do mundo. Então, se você olha, vai muito além da... E o próprio parlamentarismo como sistema de governo faz parte da contribuição direta. Então, isso pensando em Calvino. Quando você vai para Lutero, ele é tradutor da Bíblia para o alemão, fundador do idioma alemão. Lutero, para o idioma alemão, ele é o equivalente a Camões para a língua portuguesa. Então, quando você olha, Lutero era músico, Lutero pensou em inúmeras outras questões que vão além do que a gente pode imaginar, né? Inclusive, ele tinha um olhar sobre as artes que eu sou mais simpático com a visão de Lutero específica sobre isso. Mas, assim, pessoas que pensavam de maneira ampla, Exato. maneira bela, robusta, em todas as áreas. E Lutero, inclusive, ele deu uma contribuição decisiva para o ensino. Correto. Ensino na Alemanha, estabelecendo um princípio da obrigação de ensino para todas as crianças. Corretamente. Então, o ensino, um princípio do ensino universal. E, ao mesmo tempo, o próprio Melanchthon, que vai dar sequência na obra dele, teve um papel decisivo no ensino universitário ali na Alemanha. Então, é isso, entender como o evangelho ele é entendido ali para a transformação individual, mas também com esse impacto, com essa aplicação na esfera social. A reforma acabou, professor Eduardo? Ou como que foi esse negócio aí, né? Agora eu fiquei em dúvida aqui, vocês falar. Nosso tempo já está acabando, mas e a reforma? O nosso tempo está perto. Eu tenho que dizer que essa ideia da reforma, que é a ideia da renovatio, né? Renovação, e essa certa, vamos dizer assim, essa certa centelha interna do cristão de não se contentar com aquilo que está posto e tal, me parece que é um produto de um tempo, ok? Mas se a gente for observar, a reforma ela nos dá sempre um quê de cuidado. A gente precisa reparar isso, reparar aquilo, de maneira que essa reforma protestante, em que pese os legados na educação, na política, né, na economia, por exemplo, no gênero, né, o papel feminino e etc., que é importantíssimo, a mulher entrando e tal, pode ser nas hierarquias, outra coisa, o papel a ideia de família, né, enfim, o trabalho enquanto lugar social onde se ocupa, não vê o sujeito mais enquanto categoria, mas enquanto pessoa, e por aí vai. Mas eu acho que a reforma protestante, enquanto maneira de se pensar a vida, nos chama com uma responsabilidade. E é o que a gente precisa, comemorando agora os nossos mais de 500 anos, 507, né? 508 anos. Nós precisamos repensar. A reforma, o que é que ela deixou para nós. Sim. E aí repensar no sentido de não vamos fazer uma reforma pronta e acabada, mas de estar sempre reparando as arestas, porque a gente percebeu nesse diálogo aqui, que existem portas que vão se abrindo, existe um saguão, como disse o professor Almir, mas existem janelas, existem portas, e aí, então, algumas pessoas, eu imagino que estão construindo janelas novas e vão tentando construir novos saguões. A partir dessa base, né, que foi construída, né? Então, eu imagino que a pós-modernidade, enquanto também uma condição que se impõe, ela deveria ser limitada enquanto nós olharmos para a reforma protestante, quanto já não estou canonizando aqui, mas esses princípios são importantíssimos para nos tornar, acho que identificação, né? Enquanto nossos cristãos protestantes. E isso aqui é importante para nós, e aí a partir disso aqui, que é a base, aí a gente olhar e falar, olha, tem que reparar aqui, então para mim a reforma é contínua. Então, eu sei que tem uma centelha de contestação interna por causa do sujeito pós-moderno, mas eu estou me referindo aqui a um sujeito protestante, enquanto aquele que aspira a algo certo, honesto, cujas virtudes representem de fato as escrituras. Então, não dá para dizer só porque você é evangélico, tudo bem, até aí tudo bem, ok. Então, né? Então, eu preciso conhecer e aí reparar e reformar no sentido de renovar, no sentido de revitalização, como dizia São Doce Pastor Sebastião, revitalização, uma perene revitalização, né? Isso é importante. Bom, irmãos, nós estamos caminhando para o final, já estamos em tempo avançado.
mas espero que os irmãos tenham gostado da discussão. Percebe-se aqui que, primeiro, que é um assunto muito complexo, que não dá para se resumir a um único espectro. Como já foi destacado aqui, existem fatores políticos, econômicos, teológicos, sociais, culturais, e não dá para dizer, não dá para domesticar, né? Vou usar um termo do Dave Hunt. O Dave Hunt dizia que alguns roubaram, né? Algumas pessoas roubam a reforma, né? A reforma não é tão simples assim. O professor Manuel destacou um ponto importante. Hoje nós usamos o termo reforma, às vezes, para expressar um grupo, os nossos irmãos reformados, mas não significa, a ideia ali é já um uso diferente do termo, né? No sentido que eles também têm essa herança, mas todos os movimentos como pentecostais possuem essa herança, os arminianos também, né? Que aí não vai dar tempo para nós falarmos sobre isso, mas em uma outra ocasião falaríamos. Professor Manuel, por favor, faça suas considerações, fique à vontade. Bom, primeiro que passou muito rápido, né? Que maravilhoso essa conversa aqui, né? Mas basta você dizer sobre um movimento que com 508 anos de idade ainda tem o mesmo vigor de debate. Então isso já mostra a relevância desse tema. Se 508 anos depois nós ainda estamos debatendo com tanto vigor e ano a ano as igrejas se voltam para esse tema, isso mostra a força e a relevância dele. Segundo, não existe modernidade e contemporaneidade sem a reforma protestante. Então, a gente não pode permitir um processo de esvaziamento da origem dessa modernidade. Nós temos um legado e somos componente essencial de tudo que nós vivemos hoje de virtudes da contemporaneidade. Exatamente. Professor Eduardo, por favor. É uma alegria mesmo estar aqui, rever em especial o Manuel, que a gente está mais distante, né? E aí estar juntos aqui falando sobre esse tema tão importante, embora seja uma coisa da disciplina, que eu também ministro a aula de História do Cristianismo, mas participar e sentir aqui a alegria e esse prazer um tanto imensurável de poder conversar sobre um tema que me parece que em razão da surdez contemporânea a gente acaba não falando com tanta propriedade, com tanta maturidade, com tanta, vamos dizer assim, fraternidade, né? Isso me traz uma alegria muito grande e por isso então eu sou muito grato pelo convite, pelo espaço e desejo aqui os mais sinceros votos de que isso se perdure e cada um de nós aqui retorne com esses frutos e que aqueles que estão nos ouvindo também tenham aí, de alguma maneira, um retorno singular e frutífero em suas vidas. Professor Romulo. Não, eu quero agradecer mais uma oportunidade de aprendermos, debatermos sobre esse assunto tão rico que anualmente, não só anualmente, mas constantemente nós estamos aqui aprendendo, lendo e refletindo, sobretudo para continuarmos vivendo o Evangelho, porque é isso que nós queremos, né? Viver o Evangelho, conhecer a teoria, a história, mas sobretudo servir a Cristo, viver o Evangelho, pregar a palavra com o ímpeto que os reformadores tinham, né? Alegria estar aqui, professor Eduardo, professor Manuel, uma alegria estarmos juntos, professor Jonas. E finalizo só com uma pergunta, até hoje eu não entendi. Por que se diz assim, alguns falam, Feliz Dia da Reforma Protestante? Esse daí é um negócio que eu não entendi até hoje. Dia da Reforma. Eis o mistério, né? Deus abençoe, professor Barros. Nós agradecemos e como já foi destacado aqui de forma muito abundante, se nós hoje temos acesso a uma escritura, um exemplar, é porque pessoas lutaram lá atrás, derramaram sangue. Se hoje você pode ler as escrituras, tem aí o livro Exame, né? Porque existiu um movimento, Deus guiando pessoas, a história, para fazer coisas que o homem sozinho jamais poderia fazer. E eu acho que o lema mais importante que deve ficar em nossa mente é o retorno às fontes. A nossa fonte principal aqui é as escrituras. Que nós possamos visitá-la constantemente, diariamente, para que não sejamos engodados por erros culturais e aí acabamos perdendo a essência. Deus abençoe, se inscreva no canal, siga os nossos professores e até uma próxima.